Então tá, gente. Eu sou a Adriana. Atualmente estou trabalhando no RH da Digital Business. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou super tímida, então tá sendo um desafio muito grande falar com vocês. Geralmente eu falo para 4 pessoas, 5, mas falar para mais de 50 é a primeira vez. E então, assim, o título realmente da palestra é Eu Não Nasci Chata, o trabalho me deixou assim. E o pessoal que trabalha comigo sabe da minha postura, muito por conta da minha trajetória, que eu vou contar um pouquinho aí para vocês. Então, assim, bom, para quem é da minha época deve lembrar do Castelo rá tim né? Então, senta que lá vem um textão. Então, como o Lucas mesmo disse, eu estou na empresa já há quase 3 anos. Iniciei a minha jornada sendo secretária do Ricardo e de alguns sócios. Então, eu fazia gestão de agenda, compra de passagem, gestão da compra de materiais, das sedes, tanto de Porto Alegre, Estância Velha e outras. Depois de mais ou menos um ano, eu passei a analista, na qual eu realizava tarefas de facilities, da parte de manutenção, melhorias, compras, reformas. E, por fim, em 2020, lá por julho, eu recebi aí o desafio de integrar o time de RH, né? Eu tinha feito alguns cursos, enfim, e acabei chegando no RH. Por que é importante eu contar essa historinha? Quem conheceu a Adri lá na área administrativa, em algum momento, com certeza, teve alguma pendência comigo, teve alguma situação que não pôde ser resolvida no momento e a gente precisava de mais tempo. E eram pedidos: me cobra amanhã, me cobra semana que vem, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp. Então, assim, gente, eu cumpria religiosamente. Se tu me dissesse, Adri, me chama daqui a 2 semanas, daqui a 2 sexta-feiras de manhã, às 8 horas da manhã, eu ia estar te cobrando aquele retorno. E foi assim, né? Eu sempre tive, para que vocês entendam, um controle muito grande das minhas atividades e das minhas pendências. E a gente sabe que é chato ter alguém nos cobrando alguma coisa, por mais que a gente saiba que está devendo, né? Então, vem daí o título. Eu não nasci chato, o trabalho que me deixou assim. E o intuito hoje é falar um pouquinho de como eu me organizo, como eu faço a administração do meu tempo, né? Conseguir compartilhar com vocês e talvez até ajudar algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade. Eu fui descobrindo sozinha o meu jeito de trabalhar e eu acho que não existe certo, não existe errado, cada um tem a sua maneira, o importante é que a gente consiga se organizar de uma forma que a gente cumpra com as nossas tarefas, sendo elas no trabalho ou não. E hoje, não sei se todo mundo tem essa noção, mas parece que faltam horas no nosso dia, né? Que a gente não consegue cumprir as nossas responsabilidades, e por vezes até o home office atrapalha um pouco, porque a gente não consegue dividir o que é o horário de trabalho e o que é o horário de casa. A gente começa, eu vou dar só mais uma esticadinha, vou mandar aquele e-mail, vou terminar isso. E então a administração do tempo acho que pode vir ajudar no sentido da gente separar essas situações. O que é a administração do tempo? Né? Nada mais é que gerenciar algo, né, procurando sempre otimizar recursos e minimizar perdas. E para quem não sabe, a garota propaganda aí do ladinho sou eu, tá, gente? Na minha versão morena. Seguindo aqui falando de administração, é muito importante que a gente tenha a noção que a administração do tempo não é só trabalho. Não é só organizar as nossas tarefas, as nossas pendências no trabalho, mas sim a nossa vida pessoal também, tá? Porque todos nós temos outras tarefas, seja ir no supermercado, seja levar o cachorro para passear, seja brincar com seu filho, todo mundo tem tarefas. Então, é muito importante, e eu julgo, acho que assim, sempre entendo que equilíbrio sempre é o melhor. Né? Então, é muito necessário que a gente busque harmonia e equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Falando um pouquinho de gestão de tempo no trabalho, tá? A gente ouve hoje muito falar, acho que até chega a ser uma palavra um pouco da moda,
tá? Mas a administração do tempo, ela existe também porque hoje nós temos metas muito presentes, né? E, por vezes, pressão por resultados. Isso não é ruim, muito pelo contrário, tá? Eu enxergo isso como um motivador para que a gente consiga gerenciar o nosso tempo e consiga entregar as nossas demandas de uma forma que tenha qualidade, né, que é esperada. Quando a gente coloca a administração do tempo em prática, no início é um pouco difícil, até que a gente se organize, encontre a melhor ferramenta, né? Mas com o tempo a gente começa a perceber que só tem vantagens em relação a isso, né? Diminui muito a nossa insatisfação, o estresse, a sobrecarga e, por que não falar assim, os surtos? Porque acho que todo mundo em algum momento já surtou com uma agenda cheia de atividades. Qual a importância da gestão do tempo? Eu trouxe duas figuras que realmente elas me representam, tá? Porque eu acho que a gestão do tempo, ela está muito linkada à satisfação pessoal. Tenho dias dos quais eu tenho uma agenda repleta de atividades, repleta no sentido, assim, de não ter mais linha para estar escrevendo e procurando outras páginas e cantinhos, mas naquele dia, não sei por que eu consegui dar conta de todas elas. E a sensação que eu tenho no final do dia, a minha satisfação é tão grande que realmente eu me sinto uma mulher maravilha, como se eu pudesse fazer tudo e nada me vencesse. Em contrapartida, nós também temos dias ruins, eu tenho, todo mundo tem, e por vezes eu tenho aquela lista de atividades da qual eu não consigo dar conta por N fatores, né, por algumas interferências, interrupções, ainda mais no home office, a gente sabe que as interrupções são constantes, ainda mais para quem tem filho, tem que dar atenção, né, então, no final do dia, o meu sentimento, por vezes, é igual à tristeza do filme Divertidamente, eu fico mal, e acho que todo mundo fica, se sente um pouco impotente, né. Seguindo aqui, eu dou algumas dicas, né, alguns itens que talvez possam auxiliar todo mundo aí na busca por mais produtividade, né, e uma sugestão, algumas que eu dou é mudança de hábitos, e quando eu falo mudança de hábitos, na realidade não é para virar a tua rotina do avesso, não é para te virar um super-homem, não é nada disso. Na realidade, é a gente observar o nosso dia a dia, né? E tentar encontrar qual o melhor período para a gente executar determinadas tarefas, tá? Vou dar um exemplo que para mim hoje ele é bem factível, que é o hunting, né? Que é a busca por candidatos. Eu me sinto melhor e mais motivada a fazer hunting logo pela manhã, às 8h, 8h30 da manhã, durante essa primeira hora da manhã, no qual eu estou com o meu café, e eu vou para o LinkedIn, vejo quais vagas eu estou trabalhando e começo a buscar gente. Para mim, é muito motivador, para mim, é o melhor horário do dia para fazer isso. E por quê? Porque eu tenho todo o restante do dia para o pessoal me aceitar no LinkedIn, para o pessoal me responder, para eu formar minha agenda do dia seguinte. Então, eu achei que, para mim, o melhor horário é pela manhã, né? Tarefas mais pesadas, que a gente precisa depositar mais energia, eu prefiro fazer do meio para o final da manhã e início da tarde. Eu sinto que eu produzo muito mais, que eu estou muito mais alerta, tenho muito mais energia, então eu estipulo esse tipo de tarefa nesse período. E tarefas mais administrativas, como atualizar planilhas, atualizar a ATS, entre outras coisas, eu prefiro fazer no final da tarde, que é quando eu já estou perto de encerrar o meu expediente, então já estou um pouco mais cansada, já não tenho mais tanto pique, então eu prefiro essas atividades no finalzinho. Mas isso é muito de cada um, tá, gente? Então, por isso que eu falo que é importante observar, né, o seu dia a dia, sua rotina, e tente encaixar as atividades dentro disso, tá? É importante também estabelecer prioridades. Isso, num primeiro momento, acho que não é muito fácil a gente separar o que é urgente e o que é importante. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu cursei secretariado executivo,
né? E hoje existe até um quadrante que ele te ajuda a separar essas atividades, né? Que é o primeiro quadrante com urgentes, atividades urgentes e importantes, o seguinte, urgentes, mas não importantes, o outro, importantes, mas não urgentes, e por fim, não urgentes e não importantes. Então, eu recomendo quem tem certa dificuldade de priorizar suas atividades, dá uma procurada que ajuda bastante. Fugir da procrastinação, né? Parece fácil falar, né? Mas acho que todo mundo, em algum momento, também tem aquela tarefa que não gosta de realizar, que ela é chatinha e a gente fica empurrando, 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 empurra um dia, empurra dois. Parece um clichê falar para a gente fugir disso, né? Mas realmente faz todo sentido a gente realizar essa tarefa o quanto antes, porque o quanto antes a gente elimina aquela coisa que a gente não quer fazer, que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer, né? Porque nem só de coisas que a gente quer fazer a vida é feita, a gente também faz muita coisa que não quer, né? Por fim, também sugiro que elimine ladrões de tempo, né? Ladrões de tempo, eu acho que basicamente eu posso citar redes sociais, Facebook, Instagram. Eu acho que é impactante o tempo que a gente perde com isso e a gente não vê esse tempo passar. Tu abre um pouquinho o Face, vou ficar só 5 minutinhos e a gente não fica, a gente começa a olhar outras coisas, perde totalmente o foco, né? Então é uma sugestão minha. Quem puder, claro, eliminar esses ladrões de tempo. E uma coisa que é legal também, que eu gostaria que depois o Lucas falasse, é sobre o Pomodoro, o método, né? Que ele visa tu focar 25 minutos de atenção em atividades e para 5 para lazer, né? Eu confesso que eu não conhecia, eu achei bem interessante. Não sei se enquadra muito com o meu perfil, mas eu acho bem legal compartilhar isso com vocês. Por fim, dou mais algumas dicas de coisas e situações e ferramentas que eu utilizo para o meu dia a dia e que me ajuda bastante, tá? Checklist, agenda, to-do, Trello, são ferramentas que hoje nos auxiliam bastante. Confesso que em relação a isso eu sou muito velha guarda, eu gosto muito de usar agenda de papel, de escrever, de fazer o meu planejamento ali. Mas, paralelamente, eu também uso ferramentas tais como o Trello para ter controle de algumas atividades e também a agenda do Google, né? Basicamente, todas as minhas entrevistas são feitas por ali e eu acho que todas essas ferramentas juntas têm me auxiliado bastante. Planejar e flexibilizar prazos. Eu acho que sempre é importante, quando a gente planejar a execução de uma atividade, definir também um prazo para sua execução, tá? Se não fica no limbo, a gente fica empurrando e acaba que não realiza. Utilização de calendários organizadores, tem pessoas que gostam de trabalhar com aqueles planners colados em frente, ou até mesmo os próprios post-its, são coisas que ajudam bastante. É legal que a gente conheça também os nossos limites, né? E quando eu falo disso, que a gente não coloque atividades, não coloque situações que são maiores do que a gente pode realizar, né? A gente tem que saber até qual é o nosso limite. Uma coisa que para mim é muito difícil mesmo, acredito que para outras pessoas também, é dizer não, né, para algumas coisas, e às vezes não é um não porque não, eu não vou te ajudar, ou não porque eu não gosto de ti, não, gente, não é isso. Por vezes a gente está tão atolado de coisas que a gente vai caindo num poço sem fundo, né? Então, assim, é saudável dizer não, é saudável a gente avaliar se pode ou não, de repente a gente não pode naquele momento, mas eu consigo daqui a 2 horas, eu consigo amanhã de manhã, tentar trabalhar esses prazos, eu acho que é legal. Estabelecer um tempo necessário para cada atividade, acho que com o tempo e com a repetição das atividades, a gente começa a entender qual é o processo, quanto tempo a gente dispensa para cada coisa, então é legal a gente estabelecer isso. Falando novamente de ter foco e bloquear as distrações, né, que são os ladrões de tempo. Acredito quando a gente estava na sede,
um dos nossos grandes ladrões de tempo era aquele cafezinho lá na cozinha, e aí o pessoal ficava. Então, assim, gente, pelo menos eu, né, na época, ia, pegava meu café, falava rapidinho, voltava, era legal a gente não tá se prolongando, né. Finalizando aqui, ser objetivo, tá? Saber exatamente o que a gente quer, onde a gente quer chegar, acho que ajuda bastante, né? E por fim, se a gente tem, por fim não, né? Tem mais duas ainda. Se a gente tem algum colega, se tem alguém que possa nos ajudar a dividir essas tarefas, eu acho que a gente não deve ter vergonha de estar pedindo ajuda, né? Perguntas como tá as atividades dele, se ele pode assumir aquela atividade enquanto tu faz uma outra, né? Até para que tudo ande junto, para que o setor ande junto. E, por fim, separar um tempo para imprevistos. Eu acho que um dos grandes ladrões também de tempo são os imprevistos. Por vezes a gente tem um dia totalmente organizado e surge um imprevisto daqui, outro dali, a gente vai pegando, quando vê a gente não fez nada. Então, acho legal a gente separar um tempo do nosso dia, seja 1 hora, seja meia hora, para tratar desses imprevistos. Não teve imprevisto, não precisem se preocupar, assim, vou ficar ocioso. De repente a gente consegue antecipar uma tarefa que seria de hoje ou de amanhã e fazer a sua própria gestão. E por fim é isso, gente. Eu quero agradecer aí o tempo que vocês me ouviram, agradecer o convite do Léo e do Lucas, que me motivaram muito a estar aqui hoje, né? E que quero que vocês entendam, principalmente o pessoal mais antigo, que eu sei que eu era chata, mas é que eu precisava ser chata, gente. Não era nada pessoal com ninguém. Show de bola. Salva de palmas, dona Adriana. Muito bom, muito bom, muito bom.